Só isso. Escuta, vamos falar da cidade de São Paulo, porque tem eleição ano que vem, certo? Ano que vem. Ano que vem tem eleição. E o senhor é candidato à reeleição, certo? A minha pergunta é muito simples. Você vai ser candidato da direita ou não? Também. Também? Você viu que eu uso o Hervix e... Cara, Felipe, olha aqui, ó. Maravilhoso. Você comprou estoque de Hervix, né? Você chegou à almofada massageadora também. Muito bom. Não, mas quando eu te pergunto isso, eu pergunto, obviamente, porque a gente aqui está recebendo vários candidatos, pré-candidatos até, gente que está querendo, de alguma forma, se colocar no ano que vem. E tem a candidatura colocada do Ricardo Salles. Eu ouvi uma história, um bafafá político, eu adoro jogar bafafás políticos, prefeito, na roda, de que haveria possibilidade, inclusive do partido do Valdemar da Costa Neto, o PL, que hoje também é partido do Bolsonaro, te convidar para sair do MDB e entrar no PL. Existe essa possibilidade? Não, Paulo, o convite, a Renata Abreu do Podemos falou, olha, não que convidou, olha, se quiser vir para o Podemos pode vir, o Milton Leite, se quiser vir para o União Brasil, vem, vai ser bem-vindo, o Carlinhos do PL, se quiser vir, o Isaac, presidente do PL aqui em São Paulo, nada assim de sentar na mesa e falar, olha, venha para ser candidato, não tem, a gente tem, aquilo que eu tenho comentado é de que a gente tem uma relação boa com o PL. O PL fez parte da nossa coligação na eleição de 2020. Nós ganhamos a eleição juntos e continuamos o governo juntos, né? O Ricardo entrou depois no PL, então é natural que ele queira ser candidato sem nenhum problema, mas não dá para desconsiderar uma relação que a gente tem antes, que antecede a entrada dele no partido. Ou seja, você está trabalhando para o PL te apoiar, independente se você saia ou não do MDB. Seria o meu desejo. Evidentemente tem a dinâmica do PL, né? Obviamente a autonomia deles, mas que a gente tem uma boa relação e que a gente tem feito um trabalho junto. É importante colocar isso, Paulo. Na eleição de 2020, o PL fez parte da coligação que foi escolhido pela população em 60% a continuidade de uma gestão que o PL já fazia parte. Então é um processo que a sociedade já avaliou em 2020, optou pela continuidade desse trabalho conjunto, né? Nosso com o PL, estamos juntos. Agora tem muito chão aí pela frente. Então, o que o prefeito está dizendo o PL não pode dizer que é oposição, né? Porque vem no governo há bastante tempo, né? Traduzindo, Salles não veio jogar pedra porque o PL está junto. É isso, acho que o importante é que a gente tenha um debate num nível bacana, né? Que as pessoas não ficam mentindo, criando fake news, fazendo declarações que não tem nenhuma comprovação. Acho que elevar o nível é importante. O prefeito, o senhor tem uma boa relação com o ex-presidente Bolsonaro? O que o senhor pensa sobre ele? Tenho uma boa relação. Dias atrás, inclusive, almocei com ele. Reiterei um agradecimento porque nós fizemos o acordo da dívida da cidade de São Paulo quando o presidente Bolsonaro era o presidente. Isso tirou de dívida da prefeitura 25 bilhões, nós pagávamos 280 milhões por mês. Até nesse almoço que eu tive com o presidente, eu comentava com ele, presidente, nós estamos com 1.300 obras hoje em andamento simultaneamente na cidade, muito por conta, a gente fez a reforma da Previdência, administrativa, mas também essa questão do acordo com o governo federal, que foi bom para o governo federal, foi bom para a prefeitura de São Paulo, nos ajudou bastante, e a relação com ele é muito boa desde a época que ele era presidente e eu prefeito, e agora recentemente, inclusive estive lá na posse da deputada Maria Rosana Vale no PL Mulher, a Michele Bolsonaro até me chamou para falar, para citar as cidades, os bairros que estavam ali presentes, uma relação boa. Antônia. Bom dia, prefeito. Eu não quero aqui falar de partidos, porque eu não gosto de partidos, eu abomino partidos. Infelizmente, para hoje em dia se candidatar a um cargo público, você precisa de um partido, mas eu não gosto. Eu não falo por partidos, eu falo por mim. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor.
Aliás, duas. A primeira, você falou, é ruim a gente ouvir mentiras e fake news e tal. Eu gostaria que o senhor citasse uma fake news a respeito da sua prefeitura, do seu mandato, né, que lhe prejudicou. E dois, eu vou para São Paulo pelo menos 2 vezes por mês, e quando eu vou para a Jovem Pan, eu guardo meu celular dentro da calça, eu tiro o meu relógio, eu fico apavorada. As cenas que reproduzem São Paulo, o coração do Brasil, São Paulo, que graças a Deus funciona muito bem para quem quer trabalhar, né, e ainda ganhar o seu ganha-pão, mas a gente vê uma cena da série Walking Dead, a Cracolândia, essas pessoas espalhadas pelas ruas. O que está sendo feito para resolver isso, que repercute muito mal lá fora? Antônia, primeiro que você vai compreender como uma pessoa bastante inteligente, que eu não vou ficar repetindo fake news aqui, fazendo reverberação, publicidade de coisas que já não deveriam sequer ter acontecido. Se eu for repetir aqui, eu vou Mas é bom desmentir, ninguém melhor que o senhor para desmentir. Falar, disseram isso do meu mandato, da minha prefeitura, e isso não procede, porque é nada melhor do que a gente mesmo para se defender, né? Daquilo de calúnias que cometem contra a gente. Eu sou assim, quando alguém comete uma calúnia ao meu respeito, eu vou lá e mostro que aquilo não procede. Não pago assessoria, não boto ninguém para falar por mim. Então, se eu estou num espaço agora, numa TV, que graças a Deus o nosso programa está liderando, acho que é o momento de você dizer, tal coisa não procede. Então, eu não vou ficar fazendo reverberação de coisas que as pessoas criam de mentira, porque não sou eu que vou colocar mais ainda numa situação, lenha na fogueira, de reverberar isso. A cidade de São Paulo, Antônia, você sabe que eu fico muito triste quando alguém só fala mal da cidade, sabe? Cansa um pouco isso, né? Essa cidade é uma cidade sensacional, tem seus problemas, óbvio que tem. Se você for hoje em Detroit, se você for hoje em Washington, se você for hoje em Vancouver, no Canadá, você vai ver uma quantidade de pessoas em situação de rua, né? E o Google está aí, né? Coloca aí pessoas em situação de rua em Vancouver, no Canadá. Você vai ver o que... Mas a gente não quer saber de Vancouver, prefeito. A gente está aqui no Brasil, que já está... Você não vai deixar eu falar? Lama. Você me perdoe. A gente não quer exemplo ruim. A gente quer um prefeito que vira e fala, eu vou resolver isso assim, assim, assado. Porque nós estamos no Brasil, a gente não quer saber de incompetência lá de fora. Se você pegar essas cidades, que são cidades grandes do mundo, não é diferente do que a cidade de São Paulo, que é uma grande cidade do mundo, aonde por conta da pandemia aumentou o número das pessoas em situação de rua. O que eu estou querendo falar, e obrigado por você me deixar poder responder, é de que a resposta da cidade de São Paulo tem sido melhor do que essas outras cidades. Hoje a gente tem uma situação de pessoas em situação de rua menor do que a gente tinha no ano passado. No ano passado, para você ter uma ideia, nós conseguimos, com o trabalho que toda a equipe da Prefeitura desenvolveu, fazer com que 10.744 pessoas que estavam nos nossos abrigamentos saíssem da situação de rua, arrumassem emprego, alugassem uma casa, voltassem para o seu estado do município. A Prefeitura forneceu 1.950 passagens para quem pediu para voltar para os seus estados e municípios. Queremos o programa Reencontro, que são as casinhas de 18 metros quadrados, os CAIs, centro de acolhimento especial, alugamos hotel para as famílias, mas mais do que isso, Antônia, nós criamos na cidade, estamos criando uma situação de oportunidade para as pessoas. A grande ferramenta para diminuir a desigualdade social é a oportunidade de geração de emprego e renda. No ano passado, obrigado por você me deixar responder. Na cidade de São Paulo, entre admissões e demissões, nós tivemos 186 mil empregos formais no saldo positivo, dado do CAGED, que pode ser comprovado aí, que é do Ministério do Trabalho. Então, quando a gente cria um ambiente na cidade de oportunidade de emprego e renda, tem os acolhimentos, a gente vai conseguindo resolver essa situação de uma forma paulativa. Evidentemente, gostaria de ter uma vara mágica e resolver os problemas de uma hora para outra. Não é assim. Agora que a gente está numa situação melhor de resposta para essa situação do que as outras cidades, por isso que eu citei as outras cidades, isso é uma coisa que são dados muito claros. Hoje, não sei se faz tempo que você não vem aqui em São Paulo, mas a situação hoje na cidade, se você andando pela cidade, é muito melhor. Eu acabei de entrar aqui, encontrei uma moça que trabalha aqui, que mora na Santa Cecília, me relatando que ali na região da Santa Cecília, ela faz parte inclusive de uma comunidade ali da Cristolândia, que está melhor. O fotógrafo que acabei de encontrar,
Agora que eu estava aguardando para entrar aqui, falando, olha, prefeito, o meu filho nasceu, eu já coloquei a vaga na creche, entregaram o leite, levaram o kit para ele poder desenvolver suas atividades. Então, as coisas na cidade, você pode até não querer reconhecer, mas que estão melhor, estão. 1.300 obras. Hoje a cidade tem uma saúde financeira que não tinha, nós estamos classificados pela Fitch como AAA, pegar Miami é AA, o número de investimento, 11,5 bilhões de investimento e oportunidade de geração de emprego e renda. Saiu ontem uma matéria no Valor falando do quanto que a gente está aumentando o número de turistas pela quantidade de eventos que a cidade está desenvolvendo. Então, problemas tem, mas eu só queria te comparar, né? Não estou me baseando para roubar desculpa, para fazer comparação de que a cidade de São Paulo está melhor do que outras cidades que tiveram mesmo. Essa semana, se eu não me engano, ou acho que foi segunda-feira, você me corrija se eu estiver errado, mas completou 2 anos da morte de Bruno Covas. Ontem, perdão, terça-feira. 2 anos da morte de Bruno Covas e hoje você está aqui 2 anos depois batendo um papo com a gente. O que mudou com a morte dele na gestão da prefeitura? Aproveitando que você está falando da morte do Bruno, ontem a gente fez, Paulo Matias, a missa de 2 anos lá na Catedral da Sé, né? Aproveitar que a Antônia está aí, e na missa o padre Baronto, que é o pároco da Catedral da Sé, pegou e falou assim, eu quero aproveitar que o prefeito está aqui e fazer um agradecimento público que você está devolvendo a Praça da Sé para as pessoas. De 15 dias para cá, é uma outra Praça da Sé. Os turistas estão voltando, as pessoas estão indo na igreja, as coisas estão fluindo, a gente está andando. Porque eu preciso, como prefeito, fazer uma defesa para que as pessoas parem de só fazer crítica à cidade, a gente possa reconhecer também um pouco dos avanços. Que problemas tem, mas a gente está trabalhando para resolver os problemas, né? Que a cidade tem dado as respostas. Da morte do Bruno, o que mudou? Não mudou muita coisa. A eleição, o Bruno na cabeça de chapa e eu de vice, foi feito um pacto com a sociedade com relação às nossas propostas e eu estou cumprindo as ações que nós pactuamos com a sociedade. Evidentemente, tem ajustes, né? Como o caso do plano de metas, a gente teve um ajuste agora. Teve um item que eu tive que tirar, por exemplo, de que ia aumentar o número de linhas de ônibus em 400 quilômetros. Por que eu tive que tirar? Em 2019, quando foi pensado o plano de metas, nós tínhamos 9 milhões de passageiros por dia. Hoje eu tenho 7 milhões. Então, se eu tenho 20% a menos de passageiro, eu preciso fazer a adequação das linhas de acordo com a realidade atual, né? A questão, por exemplo, do BRT Radial Leste. Estou com dinheiro nosso. Soltei a licitação, podia ter começado a obra e eu entregar. Eu não vou ter tempo de entregar. Por quê? Porque o Tribunal de Contas parou a obra. Se o Tribunal de Contas parou a obra e a gente precisa atender à necessidade de tirar as dúvidas que o tribunal tem, isso vai demandar um tempo. Eu não tenho gestão sobre essa questão do tempo. Então, estou sendo honesto. Olha, eu não vou conseguir inaugurar. Mas eu estou com um projeto, estou com dinheiro, assim que o Tribunal de Contas me liberar, eu licito e a obra começa. Então, são feitas essas adequações. Agora, a equipe basicamente é a mesma. Óbvio que tem uma situação ou outra que vai mudar, né? Eu não posso estar lá estático. Se eu tenho alguma situação que eu vejo que um outro não é melhor, eu vou trazer. Que eu acho que essa pessoa está num posto, mas ele é melhor aproveitar do outro, eu vou transferir. Eu não vou estar estático, eu tenho que responder. Mas, do geral... Mano, prefeito, bom dia. Bem, eu sou um cidadão que decidi vir morar em São Paulo, nasci em Recife, logo óbvio, eu reconheço muitas dos pontos positivos que tem na cidade. Mas eu queria insistir em falar um pouco sobre a questão da Cracolândia, porque é algo que aflige as pessoas no dia a dia. E eu queria entender do senhor qual que é o modelo de enfrentamento dessa questão. Porque, de um lado, nós tivemos na esquerda durante a gestão do Haddad, um discurso de que, não, tem que abrir os braços, acolher todo mundo, e aquela história do Vale... Bolsa Crack. Do Bolsa Crack, que ficou conhecido como Bolsa Crack. Do outro lado, tem um discurso tolerância zero, tem que fazer internação compulsória, colocar a polícia para cima. E, aparentemente, nenhum desses dois modelos está em vigor atualmente. Então, qual é o método que o senhor... Qual é o modelo de política pública que a gestão do senhor defende como o caminho para resolver a questão da Cracolândia? E, claro, não existe uma varinha mágica que resolva de um dia para o outro, mas seria possível dizer para a população:
num determinado horizonte de tempo, com essa estratégia que estamos seguindo, vamos resolver a questão da Cracolândia? Olha, Cracolândia é um problema que assola a cidade de São Paulo há 30 anos. Cracolândia existe há 30 anos na cidade. Em 2016, haviam 4 mil usuários das cenas de uso aberto ali naquela região. 4 mil usuários. Por que deu esse pulo? Quando o prefeito daquela época resolveu fazer o pagamento, colocar dinheiro para as pessoas dependentes, ele não foi lá jogar na loteria, comprar um presente para a mãe. Ele foi fortalecer o traficante, comprar crack. Quantas pessoas tem hoje? Em torno de 1.000 pessoas que estão hoje na Cracolândia, que a gente vem fazendo um grande trabalho de abordagem, de prisão de traficante, mais de 180 traficantes presos e de tratamento médico para essas pessoas que são dependentes. Abrimos CAPs, os centros de longa permanência, os CIATs, vários serviços a Prefeitura de São Paulo, junto com o Governo do Estado, desenvolveu para poder fazer com que as pessoas se convençam a buscar o tratamento e diminuir a oferta de crack naquela região com prisão de traficantes e a reurbanização. Reurbanizamos lá para a Isabel, reurbanização. Então a situação hoje é grave, ainda é grave. Está melhor? É óbvio que está melhor. Né? Se você tinha 4 mil e tem 1.000, está melhor. Qual que é agora o nosso maior desafio com essas 1.000? Uma pesquisa da Unifesp, por isso que é bom a gente poder trabalhar com os dados corretos e fugir da tal das fake news, trabalhar com dados corretos. A Unifesp diz o seguinte: 57,4% das pessoas que estão lá hoje, elas estão há mais de 5 anos. 39% estão há mais de 10 anos. É óbvio, quem está lá há mais de 10 anos, ele vai ter muito mais resistência de aceitar ir para o tratamento do que quem estava num tempo menor, mas a gente está persistindo. Como o governador Tarcísio fez agora o hub de tratamento, que aumentou muito a procura pelos tratamentos, e ação contínua, ter coragem de enfrentar, não desistir, nós vamos persistir. Eu e o Tarcísio, nós temos uma meta, que é ir até onde unidos, hein? Isso aí me cheira um pouco de política também. Não é por nada política não, pública boa, positiva para as pessoas. Ô prefeito, posso te falar uma coisa antes do Pavanato te fazer a próxima pergunta? Você sabe que eu estava olhando um vídeo do Boulos esses dias e eu vi ele como um Faria Limer. Ele tá tão diferente, mas tão diferente, que eu tô quase vendo ele assim numa agência do mercado financeiro vendo ações de renda fixa. Eu não sei, eu tive essa sensação. Você acha que o Boulos está ficando mais paz e amor mesmo? Está ficando mais paz e amor nada. Ele está querendo vender uma imagem que não é, né? Aparecendo de terninho, com biblioteca no fundo, discursinho para boi dormir. E aproveitando, a gente está falando de segurança. Eu fiz o edital para colocar as 20 mil câmeras na cidade, inclusive 2.500 ali no centro, com inteligência artificial. E ontem ele entrou com uma ação contra você, para a gente poder parar a licitação. Então, é o tempo inteiro esse cara entrando com a ação. Distorcendo o propósito, né? Distorcendo o propósito. Então, toda hora entrando com a ação, ele e o partido dele, para que a prefeitura não desenvolva as suas atividades. Mas ele é o grande candidato competitivo das eleições do ano que vem, né? Ou seja, independente de quem vá para o segundo turno, provavelmente vá com ele, né? Ele as pesquisas estão mostrando. A pesquisa mostra isso. Ele, até aproveitar que você está falando de pesquisa, restabelecer uma verdade aqui, né? A pesquisa que saiu da Paraná, que foi o instituto que mais acertou na última eleição, coloca em primeiro ele, eu em segundo e um outro rapaz bem longe lá em terceiro lugar. Sem os apoios. Objetivamente, como é que é o quadro hoje, né? Quem que você vota para prefeito? Eu voto no Boulos, no Ricardo Nunes e no outro bem longe, né? Aí faz aquele desenho, aquelas artezinhas de rede social, até aproveitar o gancho. Prefeito. Pavanato, por favor. Fala, Pavanato. Vai ser vereador o Pavanato no ano que vem. Se Deus quiser. Prefeito, a pergunta é Vem para o MDB, Pavanato. Não. Tô tranquilo. Prefeito, eu achei que você ia chamar para o PL. Pode ser também, vamos estar tudo junto. Prefeito, a pergunta é a seguinte: nós temos alguns imóveis invadidos aqui na cidade de São Paulo, temos problemas com isso, né? A propriedade privada sendo desrespeitada, e o candidato aí que está na frente nas pesquisas, o Guilherme Boulos, ele é um cara que sempre foi ligado a esse tipo de movimento de invasão, de movimento que desrespeita a propriedade privada. Tem até uma CPI sendo ensaiada na Câmara Municipal para investigar esse tipo de movimento. Eu queria saber, primeiro, qual a sua opinião sobre isso, como que a cidade vai agir para lidar e fazer com que a propriedade privada seja realmente respeitada na cidade de São Paulo. E segundo, como derrotar esse cara eleitoralmente? Ele é digno de São Paulo, Guilherme Boulos?
Acho que como derrotá-lo é só mostrar quem ele é, né? Então a gente tem uma situação de uma pessoa que incentiva e participa e lidera invasões, né? Você pega, por exemplo, uma região na área de mananciais ali do lado da represa Guarapiranga, que em 2013, portanto há 10 anos, ele liderou uma grande invasão, chamado Nova Palestina. Vai ver a situação que aquelas pessoas estão lá hoje. Tem lá algumas poucas tendas de lona, sem nenhuma infraestrutura, quer dizer, 10 anos de venda de ilusão para as pessoas, né? E, por outro lado, o que a gente vai mostrar? O trabalho que a gente está fazendo de políticas habitacionais. Estamos fazendo o maior programa habitacional que essa cidade já teve na sua história. Eu já entreguei 5.962 chaves, estou com 18.200 em construção, 45 mil que eu vou adquirir direto do privado, 22 mil assinadas na PPP da habitação, 14 mil assinadas com as entidades de moradia, as entidades corretas, sérias, para poder atender a lista deles. Enfim, mostrar que a gente pode fazer política pública correta, que as pessoas que invadem não terão vez aqui na cidade e combater isso, né? Você imagina, você está falando, Pavanato, de invasão. Eu estou falando assim que ele é capaz, inclusive como fez, de fazer invasão em área de proteção ambiental. Meu Deus. Tirou toda a mata lá de uma área de proteção para poder invadir e vai lá hoje ver. Tá lá, só ficou a terra com as plantas. Eu vou desapropriar, vou fazer um parque, vou lá plantar árvore, recuperar aquela mata. Então é mostrar o que ele é, o que ele defende e defender São Paulo. Agora ele é sapatênis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, no início da conversa, falou que gostaria de trazer também a direita, né? Você falou, eu também quero a direita. Que tipo de sinalização você vai fazer para esse público que apostou em Bolsonaro na eleição de 2022? O Ricardo Nunes, ele vai conseguir trazer esse público para ele como? Olha, de falar da cidade. Quem é de direita, de centro, as pessoas querem o bem da cidade. Que é uma cidade, acabei de falar os dados aqui da geração de empregos, né? 186 mil no saldo positivo entre admissões e demissões. Uma cidade que tem ética, que não tem escândalo, que não tem nenhuma criança fora da creche. A gente tem vaga de creche para todas as crianças nessa cidade país de 12 milhões e meio de habitantes. Que a gente entregou 506 mil tablets para as crianças da rede municipal, que hoje a gente tem um dos melhores salários dos professores na cidade, que eu estou fazendo um maior programa de recapeamento da história da cidade. Eu já recapeei, na data de hoje, se você pegar hoje, 5,8 milhões de metros quadrados de rua recapeada. O que representa isso? É você sair de São Paulo e até o Uruguai. Você sabe o que é você sair de São Paulo até o Uruguai? É o que já está recapeado hoje. E eu vou continuar fazendo o recap todos os dias, das 22 às 4 da manhã, de segunda a segunda-feira, até o final desse ano, até o final do ano que vem, se Deus quiser, durante 2025, 26, 27 e 28. O maior programa de recap da história. Portanto, é um outro patamar de cidade que tem os seus problemas, tem. Não estou falando que não tem os seus problemas, mas que a gente está enfrentando os problemas. Então, nós vamos falar sobre isso, prefeito, mas antes deixa eu fazer um break rapidinho para vocês que nos acompanham através do rádio. São 11 horas e 42 minutos. Eu entendo o que o senhor está falando em relação à questão da cidade, o foco completo nos projetos que estão sendo feitos e tal. Mas está rolando um pandemônio no Brasil. E eu acho que todo mundo está querendo entender um pouco mais o que o senhor pensa sobre tudo que está acontecendo. Tem PL das fake news rolando em Brasília, tem processos de inelegibilidade acontecendo, tem cassação de deputado, como nós vimos ontem, por exemplo, a cassação do deputado Deltan Dallagnol. São pautas que, para esse público mais à direita, são pautas muito caras. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Paulo, por exemplo, a gente tem visto qual foi a posição do governo Lula com relação às concessões e PPPs. Tem até coisa que já foi realizada, concretizada, assinada e que eles querem gerar uma insegurança jurídica, que isso é péssimo para o país, sinaliza muito mal de fazer alterações de concessões, de privatizações no governo do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o exemplo de São Paulo? Líder em concessões, PPPs, em privatizações, em concessões. Nós temos hoje 32 concessões e PPPs assinadas. Eu fiz a concessão do serviço funerário, concessão de terminais, já vinha da época do Bruno, aliás, lá do João de 2017, a concessão do Pacaembu, concessão do AMB, do Parque Ibirapuera, enfim, hoje nós somos líderes. No Fundo Municipal de Desestatização, que é o fundo onde vai os recursos
do resultado das outorgas dessas concessões, hoje nós temos 1,8 bilhões de reais de concessão. O benefício entre as outorgas fixas e as variáveis, né? O que é outorga fixa? Eu fiz lá a concessão do serviço funerário, pagaram 600 milhões. Agora tem um percentual do serviço que vai para a prefeitura. Pega o AMB, pagaram a outorga fixa. Agora a prefeitura vai receber 12,5% do faturamento, que é a outorga variável. Só para as pessoas poderem compreender. De todo esse benefício, a gente chega em 12 bilhões de reais. Ou seja... não. Mas a Cracolândia só tem 1.000 pessoas? Não, né? Está em torno de 1.000, 1.200, 900. É a contagem diária, Felipe. Diária, feita pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Militar e tem mais. Publicado na internet e disponível para a população. Aonde estão, qual é a rua, a quantidade... Transparência 100%. Tarcísio e eu, total transparência. Perdão, governador, prefeito. Então, 1.000 pessoas por metro quadrado, por área, é isso? Metro quadrado assim? Não, por área? Não, Antônia, não. É o dia que couber 1.000 pessoas num metro quadrado, aí... Antônia não é muito boa de número. Já deu para perceber. Você falou que está divididos por áreas, é isso que eu quero. Metro quadrado, não, eu me coloquei errado. Agora... Desculpa, prefeito, mas não tem só 1.000 pessoas na Cracolândia, não. Não tem, está espalhado pela cidade inteira. E não são só 1.000 pessoas, você me perdoa, prefeito. O que está no papel não interessa. O que interessa é o que a gente vê. E não tem só 1.000 pessoas, você me desculpa. Eu acho que eu sou capaz de contar pessoalmente, um por um. E depois... Não é não. Sou sim. Muito bem. Prefeito, você quer falar alguma coisa? Não. Falou o quê, né? Se a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, o Serviço de Saúde da Prefeitura de São Paulo faz a contagem, a gente tem isso publicizado com transparência, eu não tenho nem o que acontecer. Mano. Prefeito, eu queria continuar um pouco no rumo que o Paulinho estava trazendo, porque o senhor já fez algumas sinalizações aqui elogiando o Tarcísio, elogiando a relação com o ex-presidente Bolsonaro, fez uma crítica mostrando a diferença da forma como o senhor encara as PPPs, da forma como o governo Lula trata as PPPs, mas eu queria entender melhor sua avaliação do governo Lula, porque o MDB, seu partido, tem 3 ministérios dentro do governo Lula, e o senhor é o principal prefeito do MDB, dado que é o prefeito da principal cidade do Brasil, logo sua opinião é muito importante sobre o governo. Você acha que o MDB está errado em integrar o governo Lula? Não, acho que não. Eu tenho uma atuação e sou o presidente do MDB aqui da cidade de São Paulo. Evidentemente, você tem país desse tamanho, várias situações. Você pega, por exemplo, tem muitos projetos meus que o PT vota a favor. Aqui, vários projetos meus. O PT vota a favor, projetos meus. E a oposição ao meu governo. Eu acho que a gente precisa amadurecer e continuar nesse processo de amadurecimento e dizer que aquelas pautas que são positivas de apoiar e as que as pessoas não concordam, têm discordância por uma questão, às vezes até ideológica, discordar, faz parte. Pega o Holiday. Holiday tem coisas que ele vota comigo, tem coisas que vota contra, e é tranquilo. A gente tem... Estou falando porque o Pavanato é muito amigo do Fernando Holiday. É natural. Agora, qual que é a minha posição? É de que eu torço para que dê certo, porque se o governo der errado, se eles continuarem nessa situação de sinalizar para o mercado internacional, para o mercado externo, algumas posturas, a gente vai perder investimento. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Vocês que chegaram agora, são 11 horas e 47 minutos. A gente está entrevistando aqui no Morning Show desta quarta-feira o prefeito da maior cidade da América Latina, a cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Por favor, prefeito, perdão. E aí, o que acontece? A gente tem posições e visões diferentes de alguns aspectos, né? Agora, torço para que dê certo. O que eu falei aqui é o seguinte, eu não vou deixar de sempre estar agradecendo o presidente Bolsonaro pelo que ele fez do acordo com a cidade, que é importante. Claro. Dos avanços. Você pega hoje a nossa economia, nós estamos com 4,65%, 5%. Pega a Argentina, está 100%, a questão da inflação. É inegável a melhora. E quando você, Felipe, pega e trata os dados com tranquilidade e com transparência, eu tenho que fazer justiça. A minha relação com o Tarcísio tem sido um baita parceiro da cidade de São Paulo. Então, eu tenho que colocar a verdade, é só isso. A relação da Prefeitura de São Paulo com o governo federal era melhor sob a gestão de Bolsonaro do que atualmente sob a gestão do governo Lula?
Com relação ao relacionamento, sim, eu tive toda a atenção de todos os aspectos no governo do presidente Jair Bolsonaro. No presidente Lula, eu vou estar sexta-feira, vai vir na prefeitura o ministro Wellington Dias. Eu não vou deixar, no interesse da cidade, dialogar e conversar para colocar na mesa tudo aquilo que foi importante para a cidade. Por exemplo, eu fui para Brasília outro dia falar com o ministro Alexandre Padilha, que é um cara que eu tenho o maior respeito, para tratar da questão do prédio dos Correios, que está lá no centro, no Anhangabaú, fechado. Eles vão passar para a prefeitura por 100 anos, que eu vou criar ali o SP24, serviços da prefeitura de São Paulo 24 horas e a grande central de monitoramento Smart Cities da cidade. Então, eu não usarei essa questão ideológica para poder colocar o interesse da cidade em segundo plano. Se eu tiver que falar com o ministro, tiver que ir para Brasília. O presidente Lula chamou, quando teve aquela questão das escolas, chamou os governadores e 5, 6 prefeitos. Eu fui para lá escutar o que teria para dar de contribuição. O prefeito, você sabe que eu vi uma entrevista esses dias do senador Giordano, que é do seu partido MDB, aqui em São Paulo. Uhum. E ele falou claramente que ele vai ser o coordenador da campanha do Boulos. Uhum. Eu não entendi absolutamente nada, assim, eu gostaria... Mas eles se combinam. Mas ele é do seu partido. Mas ele devia ir pro PSOL, porque ele tem a característica do Guilherme Boulos. Ele pensa igual. Esse senador foi o que assumiu no lugar do Major Olímpio. A galera não conhece, ninguém sabe direito quem ele é. Prefeito, mas quando o senhor fala isso, o eleitor deve entender, então, que o MDB não é um partido confiável? Que eu posso votar no MDB e eleger alguém alinhado com Boulos? Não, mas por que você está falando? Porque ele é integrante do seu partido, o senhor está dizendo que ele não devia ser. Não, ele não teria que estar expulso do seu partido. Eu defendo isso. Ele não se elegeu pelo MDB depois que ele assumiu, quando a gente perdeu o Major Olímpio. Ele era do PSL, né? Ele era do PSL. Mas está no MDB. Sim. Entrou. Tá, mas até aí... Ué? Ele tá e eu tô te dizendo que eu acho que não deveria estar, né? Aqui não vai ser Moro no show, é Morning Show. Porque eu realmente não entendi, assim, o cara é do partido do Ricardo Nunes e falou abertamente que vai coordenar a campanha do Boulos. Eu falei, tem alguma coisa aí. Ou seja, que o MDB é uma grande salada de fruta, né, prefeito? O senhor vê um caminho para o MDB ter uma identidade mais forte junto ao eleitor, ou a perspectiva é que continue sendo uma salada de fruta? Não, primeiro, eu não concordo com você que seja salada de fruta. É um partido grande que representa uma parte da sociedade, que fez e continua fazendo muito serviço para a sociedade. Você pega o histórico do Ulisses Guimarães, né? Enfim, a gente tem... Em todo lugar você vai ter pessoas, dentro da minha família, da tua família, dentro da Jovem Pan, de todo lugar, você vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade, menos afinidade, que você vai ter pessoas boas, pessoas não tão boas. É natural desse processo. O que eu quero te dizer é o seguinte, Felipe, Olha, bastante, viu? Concordo. Aqui tem também, viu? Muito. Acho que não. Podia levar, inclusive, lá para a prefeitura. Eu só tô falando que a gente imaginar que tem essa hegemonia, não tem. Então, Uma pergunta fugindo um pouco do assunto, mas tem um PL tramitando em Brasília, que acabou não sendo votado, que é o PL das fake news. E muito se discute atualmente o tema da liberdade de expressão. Muitas pessoas estão preocupadas, né, com a possibilidade de censura no nosso país nas redes sociais. O senhor é a favor desse PL? O que o senhor pensa sobre a liberdade de expressão? Não, eu sou a favor 100% da liberdade de expressão. Não é 99,9%, é 100% a favor. Eu acho que, agora, evidentemente, você tem que ter as ações. Se fala muito, negócio da escola, não tem nada a ver, né? Isso você tem que punir, tem que controlar. Você não pode deixar mensagem de ódio que vai fazer com que os nossos alunos pratiquem ações, né? O jovem, ele é muito a gente sabe, muito da onda, né? Você tem que estar assim... Mas combater o crime, né? Não censurar o opinião. Exatamente, essa é a minha opinião. 100% liberdade de expressão. Antoninha, você tem mais pergunta, meu amor? Por favor. Matemática. Não tenho. Eu estou postando uma foto aqui de uma ação policial na Cracolândia, que só na foto tem mais de 1.000 pessoas. Então, assim, eu vou continuar batendo nessa tecla que não é pessoal, o prefeito. Não tô vendo, tô percebendo. Não tenho absolutamente nada contra o senhor, nem lhe conheço.
Mas é que eu moro no Rio e em São Paulo a trabalho e isso me assusta. São Paulo é o coração do Brasil. Se não fosse, São Paulo não pode falhar em hipótese alguma, porque o Rio de Janeiro é férias. Aqui ninguém quer trabalhar. O Rio de Janeiro já não, ao meu ver, não tem mais jeito, prefeito. E quando eu bato em alguém e que não estou batendo no senhor, quando eu cobro, é porque eu ainda tenho esperança. No Rio de Janeiro eu já perdi as esperanças, infelizmente. Muda Aliás, pra São no país. Paulo. Mas eu moro no Rio de Janeiro. Agora, São Paulo é onde tudo acontece. Eu amo São Paulo, tá? Eu amo São Paulo. Tô vendo, Antônio. Não, eu amo São Paulo. Se eu estou cobrando claro. isso aqui, é porque é fato, entendeu? É fato. Eu tenho medo dessa cena aqui, coisas terríveis que vêm acontecendo. A gente vem, às vezes, aqui mesmo no programa, a gente mostra, tipo, cena de Alquidere de São Paulo, as pessoas sendo assaltadas. Não faz isso com a cidade, Antônio, não faz isso. São Paulo não merece ter alguém aí do Rio de Janeiro aqui só falando mal e criticando. Não, meu amor, por deixa favor. eu falar. O senhor está falando como paulista, eu não sou bairrista. A vida inteira eu trabalhei em São Paulo, entendeu? Porque aqui no Rio de Janeiro ninguém quer trabalhar. Aqui no Rio de Janeiro ninguém quer trabalhar, é igual os políticos de Brasília, que vão para Brasília, que eles chegam lá na terça, no fim do dia, e na quinta-feira de manhã já estão voltando. Então, assim, não é nada contra o senhor, é só uma cobrança para que as coisas melhorem. Muito bem. O senhor vem e fala, há 30 anos que isso existe. Não vai ter um homem que vai chegar e vai falar, eu acabei com isso? Eu sinto falta de homens que chegam e batem no peito e falam, eu acabei com isso. É só isso. Prefeito, deixa eu te fazer uma pergunta focada nessa questão do passe livre, porque teve uma história forte aí de que o passe livre ia acontecer, todo mundo ia ter aquele ônibus gratuito. Isso tá como? Só para entender, em que pé que tá? Tá no Tribunal de Contas? Não está? Contextualiza, por favor, para a gente. Vamos lá. Quando a gente fez a nossa ação, nosso programa para ajudar a retomada econômica, quando a pandemia diminuiu, porque a pandemia gerou muito desemprego, aumento das pessoas em situação de rua, em São Paulo e nas grandes cidades do mundo, lembrando, a gente fez uma ação para poder fazer a retomada econômica. Reduzimos impostos, simplificamos, e uma de tantas atividades que a gente desenvolveu para retomar a economia, e deu certo, acabei de dar os dados da geração de emprego. Queria dar mais um dado só para a Antônia, que está no Rio de Janeiro. 2021, nós geramos 336 mil empregos formais em São Paulo. O Rio de Janeiro gerou 82. O Rio tem metade da população de São Paulo. A gente cresceu 4 vezes mais. Então, pode ter simpatia por mim ou não ter. É inegável o que São Paulo está fazendo. Os dados estão aí. Voltando aqui na questão... Vai rolar ou não vai o passe livre? Está fazendo estudo e a gente manteve a tarifa congelada já o 3º ano consecutivo nessa questão de incentivar o transporte coletivo. Tem uma questão, Paulo Matias, que é importante e eu tenho aqui essa oportunidade aqui no Morning Show, nós vamos poder falar. A gente precisa pensar nas políticas públicas de forma macro. O que acontece na questão macro do transporte coletivo? Nós tínhamos em 2019... 9 milhões de passageiros dia. Hoje eu tenho 7 milhões de passageiros dias. O que eu preciso fazer de forma macro? Incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. Aí eu melhoro o trânsito, melhoro a qualidade do ar. Vocês percebem que são coisas macros. Por isso que eu estou mantendo a tarifa congelada, mesmo que a prefeitura tenha que colocar mais recursos de subsídio, porque é uma decisão de política macro, política pública macro. A ideia é fazer o transporte gratuito, porque todas as 52 cidades do Brasil que fizeram a tarifa gratuita melhoraram dentro do aspecto da economia, portanto melhoraram a geração de emprego e de renda nas cidades. A gente pode ter essa experiência aqui. São Paulo tem muito trânsito, cresceu demais de forma desorganizada. Não tem mais onde fazer viaduto, ainda vou fazer ali o viaduto assim na Madureira, vamos fazer uma série. Vícios, né? Hã? E com vícios, né? Com vícios, Felipe. Outra coisa, a gente tem que ter ações para que as pessoas possam usar mais o transporte coletivo, né? Prefeito, mas como equilibrar o orçamento para não... Aí é que está a agressão. Ponto. O Pavanato falou, você vai para a Comissão de Finanças lá quando você for vereador. Tudo tem que equilibrar o orçamento. O Paulo, muito rápido aqui para a pessoa entender. Eu sei que aqui é dinâmico. Quanto custou o sistema do transporte no passado? 10 bilhões. 10 bilhões. Pagou pneu, diesel, motorista, carro, garagem, tudo. Custou 10 bi. Nós arrecadamos 5 bi de tarifa. E 5 bi a prefeitura subsidiou para manter a tarifa e manter os 12 mil ônibus em circulação.
Qual que é a ideia? Se fizer o transporte gratuito, 5 mil de tarifa eu já tenho, que eu preciso fazer uma alteração na legislação federal para que uma parte desse valor, o empregador, quando ele vai dar o vale transporte, ele, ao invés de dar o vale para a pessoa, ele recolha para o Fundo Municipal de Transporte e a gente trazer receitas acessórias. Como, por exemplo, aqui não está certo, estou colocando ideias. Publicidade em ônibus, enfim, uma série de ações, aí a gente poder ter recursos, porque o que eu não vou fazer é o seguinte, é tirar dinheiro da saúde, da educação, do recap para colocar... parar as coisas que estão andando para garantir o passeio. Nós temos que manter a cidade avançando. Esse ano são 11,5 bilhões de investimento, o maior investimento da história da cidade. Ano passado foi 8,5. O último maior grande investimento foi em 2020 de 4,1. Portanto, para a gente ter ideia do que é São Paulo. Deixa eu te agradecer pela sua participação. Nós pena que acabou. Mais tempo, mas o papo foi muito bom. 2 anos depois de que você assumiu, você veio aqui no Morning Show conversar um pouquinho sobre a cidade de São Paulo e bafafás políticos, certo, Mano Ferreira? Porque a gente gosta.